Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dos resultados da Klabin no terceiro trimestre de 2022, falar também sobre os dividendos da companhia, sobre o indicador de alavancagem dela e muito mais, então fica comigo até o final do vídeo. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos, então se você se interessa por esse assunto, clique no botãozinho vermelho que tem aí abaixo, se inscreva no canal. Se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos, beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E a Klabin, que no ano de 2022 apanhou bastante, né pessoal? Já caiu aí cerca de 15% a sua cotação, sendo negociada na casa dos R$ 21. Claro que eu estou falando da Unity, né, Klabin 11, que é a que tem mais liquidez, então por isso que eu estou falando da Klabin 11. Então caiu bastante aí no ano de 2022, né, cerca de 15%, e no terceiro trimestre de 2022 a companhia divulgou bons resultados, na minha opinião, ou melhor, excelentes resultados, né, porque a gente vê aqui a receita líquida da companhia chegou em 5 bilhões 488 milhões de reais, um aumento de 26% quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2021, geração de caixa subindo 4% na comparação com o mesmo período. O ROIC da companhia, né, que é o retorno sobre o capital investido, para a Klabin o ROIC é muito importante porque a Klabin ela tem no seu modelo de negócios, né, a característica de ser uma empresa alavancada. Ela está sempre bem alavancada, boa parte dessa alavancagem é em dólar, né? Então, por essa razão que o ROIC é muito importante para a Klabin, né? Porque ela toma a dívida e precisa alocar esse capital de maneira eficiente, né? Então, esse ROIC é muito importante aqui no caso da Klabin. Realmente ele caiu um pouco se a gente for comparar com o terceiro trimestre de 21, né? Mas nada preocupante, um ROIC de 19,3% sempre é considerado excelente, né? E a desalavancagem da companhia, isso aqui é muito importante, como eu falei já frisei, né, que a Klabin não adianta a gente ficar reclamando da dívida dela, porque ela é uma empresa que realmente ela tem a característica, né, de estar sempre endividada, né, de ter aí uma alavancagem alta, mas ela gera muito caixa com isso, né? Então, por isso que eu digo que é a característica da empresa, não adianta a gente ficar reclamando disso. Mas essa desalavancagem aqui é bem interessante, porque a gente pode ver que era de 3,1 vezes e agora está em 2,6 vezes, né? Claro, isso em dólares, porque grande parte da dívida dela é dolarizada. E isso é muito importante porque quanto menor a alavancagem, a tendência é de que os dividendos sejam maiores. Então a empresa ela paga parte das suas dívidas, vai se desalavancando e vai pagando mais dividendos. Eu não espero que essa alavancagem da Klabin diminua muito mais do que isso, porque como eu falei, é uma característica da empresa, mas isso explica, né, como que a Klabin vem pagando mais dividendos aí nos últimos trimestres. Como a gente pode ver aqui nos últimos 12 meses, né, a Klabin ela já divulgou, distribuiu, né, em proventos aí mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais só no terceiro trimestre de 2022 aí, 502 milhões de reais, e as obras de Puma 2, 65% concluída já. Avanço das obras, né? Isso é muito importante. Quando o Puma 2 estiver pronta, com certeza vai incrementar aí mais resultados para a companhia. A gente pode ver que no terceiro trimestre de 22 houve aumento no volume de vendas, então na comparação anual aí um aumento de 4%, a receita líquida subiu bastante, cerca de 26%. A gente pode ver aqui que na receita líquida, né, no terceiro trimestre, 58%, né, de vendas para o mercado interno e 42% de vendas para o mercado externo. Então, quer dizer, por mais que ela tenha uma dívida alta e uma dívida aí dolarizada considerável, a companhia ela exporta muito também, 42%, quase metade da sua receita líquida é oriunda do exterior. A gente vê aqui no EBITDA, né, aumento também no EBITDA, que é muito importante. EBITDA é sempre muito importante de a gente ver na Klabin, porque EBITDA é uma aproximação da geração de caixa. Como eu falei, ela tem uma alavancagem alta, ela precisa ter um bom ROIC, né? Então o EBITDA é um bom indicador para a gente analisar aqui na Klabin, e esse EBITDA subiu cerca de 20%. Então a gente vê aqui celulose, né, sendo responsável aí por 1 bi e 208 milhões e papéis e embalagens sendo responsáveis aí por 1 bi 103 milhões. A margem EBITDA caiu um pouco, mas margem EBITDA de 42% não tem como não considerar como sendo boa, né, pessoal?
E aqui o histórico da alavancagem da Klabin. Então a gente vê que essa dívida líquida pelo EBITDA da Klabin em dólares, né, que é a linha verde, a gente vê que já foi de 4 vezes. Então a empresa ela já foi muito mais alavancada. Agora ela está aí com um patamar razoável de dívida, na minha opinião, de 2,6 vezes. Claro, porque as obras de Puma 2 também estão avançando. Então é natural esse movimento aí de desalavancagem da companhia, e a gente pode ver essa desalavancagem ela vem ocorrendo desde março de 2021 e desde então os dividendos da Klabin melhoraram bastante. Então sempre existe essa correlação, né, pessoal, entre uma empresa quando ela se alavanca muito, ela paga menos dividendos, e a partir do momento que ela desalavanca, ela começa a distribuir dividendos melhores. E a gente pode observar aqui então a estrutura aí da dívida, né, o cronograma da dívida da Klabin, né? Então a gente pode observar aqui que ela tem aí um prazo médio, né, de amortização ali, né, de cerca de 113 meses. Isso no terceiro trimestre de 2022, né, pessoal? Então a gente vê que ela tem bastante caixa, né? 44 meses de cobertura da dívida em caixa. Então é uma companhia que ela realmente ela gera muito caixa, ela tem um caixa robusto e tem uma dívida aí que a gente pode considerar alongada, né, pessoal? Então isso é muito bom, muito positivo para a Klabin. E aqui os dividendos da Klabin, como eu falei, né, desde março de 2021 a alavancagem da Klabin vem diminuindo. Então a gente vê que em 2021 ela pagou aí um dividend yield de 2,7%, sendo que em 2020 praticamente não distribuiu, né, dividendos. E agora no terceiro trimestre de 2022, até o terceiro trimestre de 2022, a gente vê aí um dividend yield de 6,6%, um dividend yield bom, né, aceitável. E a política de dividendos aí da Klabin prevê um alvo, né, entre 15% e 25% do EBITDA ajustado, a depender do nível de alavancagem da companhia. Então, quanto mais alavancada a companhia, ela vai ficar mais próxima ali de distribuir o mínimo, né, 15% do EBITDA ajustado, e quanto menos alavancada aí, né, ela tende a pagar mais próximo aí do máximo, né, dela aí de 25% do EBITDA ajustado. E como a gente pode ver aqui, eu falei, né, o EBITDA é muito importante para a Klabin, porque é uma aproximação da geração de caixa. A gente vê nesse gráfico aqui do Fundamentei, né, que o EBITDA ele é crescente aí nos últimos anos. Claro que em alguns momentos tem uma certa queda, mas a gente pode ver que principalmente aí de 2013 para cá, né, o EBITDA da companhia subindo bastante, né? E esse gráfico aqui mostra, né, visualmente aí melhor esse crescimento do EBITDA. Então, como eu falei, de 2013 para cá, principalmente, a companhia crescendo bastante e com novos projetos, né, que serão ainda implementados e que vão incrementar, obviamente, a receita e o EBITDA da companhia. O ROIC aqui da companhia de 2010 a 2015 era médio de 9% e agora 14% em média. Então, um ROIC muito bom, né, pessoal? Acima aí do custo da dívida da companhia. Então, quer dizer, para a Klabin é vantajoso sim ela estar alavancada, porque é mais vantajoso ela estar alavancada, né, e fazer os investimentos que ela faz do que ela simplesmente pegar o dinheiro e pagar a dívida, né? Então, para ela vale a pena ela estar alavancada. E o projeto Puma 2, como eu comentei aqui, né, a gente vê a Klabin destacando que continua na sua rota de crescimento sustentável e geração de valor. Então, a segunda máquina, né, Puma 2, aí, está em construção, 65% das obras concluídas. Essa é uma obra muito grandiosa, né, dentro da Klabin, porque a gente vê aqui que o total estimado, né, de capex aí é de 12,9 bilhões de reais. Eles já realizaram mais de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Então, realmente agora a reta final, né, para a Klabin, para que a gente possa ver aí nos próximos trimestres Puma 2 sendo implementado, incrementando receitas. E os pagamentos, né, de dividendos da Klabin, a Klabin ela paga com uma frequência legal aí os dividendos para os acionistas. A gente vê que quem tinha ações em 31 de outubro de 2022 vai receber um dividendo aí no dia 14 de novembro de 25 centavos e um JCP também no dia 14 de novembro de 20 centavos. Então, um total aí, né, de um pouco mais de 40 centavos, se a gente for considerar o valor líquido. Então, isso aqui é bem interessante, né? E claro,
A Klabin ela costuma anunciar o último dividendo, pelo histórico dela, né? O último dividendo do ano no final de outubro. Então, provavelmente a gente só vai ver Klabin aí divulgando dividendos lá para fevereiro, março do ano que vem. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da Klabin, se vocês gostam ou não, se tem em carteira ou não. Quero saber o que vocês acharam também dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, leio e respondo todos os comentários, então deixem comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima.